Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Cuidas de mim. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu marido. Boa noite. Queremos acolher você que está aí conosco nessa transmissão, nessa live. A gente é casado, somos missionários da comunidade Alfa e Ômega. E a gente quer partilhar um pouquinho com você a nossa vida, a nossa experiência com Deus, desde o momento em que nós nos casamos dentro da nossa comunidade Alfa e Ômega. Queremos trazer um pouquinho para você da nossa experiência com Deus, né? E quando a gente fala de casal, né, a gente até atrasou um pouquinho porque pifou tudo aqui, né? A gente estava até já cantando, rezando e já deu um probleminha na internet e tem uma imagem grande de Nossa Senhora aqui pisando na cabeça da serpente. E eu já fui pedindo para Nossa Senhora interceder por este momento de graça na nossa vida e também na sua vida. Vamos já pedir nessa noite que a Virgem Maria ela possa já ir acolhendo todos os casais, todas as famílias, a sua história. Que Nossa Senhora já possa ir abençoando e consagrando aquilo que você traz dentro de você. O que nós temos de mais precioso, o que Deus tem de mais precioso neste mundo é a família, é a sua família, é a sua casa. E que você possa agora, já nessa noite, neste momento de oração, deixar o amor de Deus cuidar de você, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, ó Virgem Maria. Que este amor divino, que este amor de Deus, que este amor de Maria possa agora ir resgatando e salvando e curando e te amando. A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é este movimento de amor. E o que mais se assemelha à Trindade é a família. O casal, o esposo, a esposa, que se une e este amor, este movimento é derramado. E nós consagramos a Nossa Senhora, a sua casa, a sua vida, cada um de nós, esses instrumentos que estão aqui, a internet, os aparelhos, para que possa chegar até você um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da oração, um pouquinho de Deus. Seja bem-vindo, uma boa noite, meu irmão. Vai abrindo o seu coração, a sua alma. Vai deixando também com que Jesus possa nessa noite passar pela sua história, a sua história de casal, tudo aquilo que você foi passando também, né, com seu marido, com seus filhos,
toda alegria, mas também toda a tempestade, e você foi superando, e você cresceu. E Davi, estou até vendo a fotinha aqui da minha irmã, já estou até com vontade de chorar, né? Porque a gente vai fazendo a gente vai vendo o que a gente já foi passando junto com a nossa família. Estou vendo a Laine aqui, estou vendo o Pete, a Ângela, né? Minha irmã Liane. Então a gente vai vendo assim a mão de Deus cuidando de nós, vai você revendo a sua história e como você foi vitorioso, como você venceu, porque a força não era de ti, meu irmão, a força vinha de Deus. E quando a gente está passando pela tempestade, a gente acha que vai morrer, né? A gente não acha que vai passar, a gente acha que vai morrer ali. Por isso que os discípulos hoje, o Evangelho, né, eles falaram o quê? Senhor, salva-nos, estamos perecendo, o Senhor está dormindo, né? Às vezes, diante das nossas tempestades, a gente acha que Deus não se importa, ou às vezes a nossa oração é dirigida, a gente tem a impressão que é dirigida para o nada, para um Deus que não se importa, para um Deus que está dormindo, como aconteceu no Evangelho de hoje, onde os discípulos estavam sendo surpreendidos por uma grande tempestade em alto mar, e apesar das ondas agitadas, o balanço do barco, a correria em cima do barco dos discípulos de um lado para o outro, o temor, o medo, e Jesus, diz o Evangelho, que estava dormindo. Parece que como se nada tivesse acontecido, ou se nada tivesse acontecendo. Não é assim, às vezes, a impressão que você tem diante das lutas que você trava no seu dia a dia? Parece que diante de Deus nada está acontecendo, mas não é verdade. Deus espera um passo nosso, uma atitude nossa, assim como os discípulos tiveram. Eles foram até Jesus e pediram a misericórdia. Foram até Jesus ou acordaram e disseram para ele: Jesus, salva-nos, estamos perecendo. Talvez esta é a oração que Jesus esteja esperando dos seus lábios. Não alguém que se coloca diante de uma realidade e tenta resolver com as suas forças, com as suas capacidades, mas alguém que se rende, alguém que se coloca na confiança de Deus, espera dele, diz para ele: Senhor, salva-nos. Eu estou perecendo, a minha família está morrendo, a minha família está em tristeza, está em luto. E é essa experiência que a gente quer contar para vocês do início do nosso matrimônio, do início do nosso casamento, esses primeiros anos, que para muitos são tão difíceis, para alguns até chegam a se separar porque não conseguem lidar com certas realidades. E a gente quer partilhar um pouquinho com você da nossa experiência. Talvez você já possa dizer: mas eu já tenho muitos anos de casado, eu já sou avô, já sou avó. Ou então: eu nem estou pensando no casamento, ainda sou tão jovem. Mas talvez você conheça alguém que esteja vivendo uma situação, você vai conhecer alguém que possa viver uma situação semelhante, seja uma neta sua, uma filha sua, e você pode ajudar de alguma forma, assim como a gente quer de alguma forma também ajudar alguns casais que estejam passando, ou que passaram, ou que ainda vão passar por algumas situações semelhantes como a nossa, né? Então nós vamos cantar mais uma vez. Como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, traz agora no seu coração, se você não pode trazer perto de você agora o seu esposo, os seus filhos, talvez alguns estão longe, e canta: cuidas de mim, eu sei que tu cuidas de mim, Senhor, cuida de cada um de nós, Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida do teu esposo. Deixa esta noite este amor de Deus entrelaçar sobre você, sobre teu esposo, sobre os teus filhos. Mesmo que nós nos afastamos de Deus, Deus jamais se afastará de nós. Mesmo que nós ficamos magoados com Deus, achando que Ele é culpado, jamais o Senhor vai virar o rosto
Nós somos gente, nós somos humano, mas o nosso Deus é divino. O amor de Deus jamais mudará por você, jamais mudará por nós. Sinta cuidado, amado, protegido por Deus. Cuida de mim. Feche seus olhos se você pode. Sei que tu cuidas de mim. Faça esta sua oração de dependência. Como que se as coisas fugissem do seu controle, e muitas vezes é isso que acontece. Pede para o Senhor cuidar de você, da sua família, dos seus filhos. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. A gente queria partilhar com vocês um pouco da nossa experiência de vida, para que através dessa experiência Deus possa falar com você. A gente não ouve o testemunho de alguém simplesmente porque a gente quer saber da história da pessoa, mas o que Deus quer falar comigo através dessa história? O que Deus quer me ensinar através dessa história? E a nossa história dentro da comunidade Alfa e Ômega, eu vou partir do começo de que quando nós éramos namorados e a gente já estava com esse desejo do casamento, porque de fato, aqueles que namoram, não namoram apenas por um passatempo, ou melhor, não namoram por um passatempo, eles namoram porque querem um compromisso, querem conhecer a outra pessoa, conhecer aquela pessoa que você está se relacionando, para ver se realmente, como se diz, né? É a tampa da sua panela, é a pessoa que te completa, é a pessoa que te preenche, né? De maneira que você possa assumir com ela um compromisso por toda a vida. Então, quando nós namoramos, nós já tínhamos esta intenção do casamento. E como toda pessoa que busca o casamento, eu acredito que ela busca também esta abertura aos filhos, esta abertura à geração da vida, porque de fato é algo inerente ao casamento. Alguns casais, a gente infelizmente fica sabendo que casam, mas não querem ter filhos, ou que casam, mas limitam já no namoro uma ideia de quantos filhos vão querer ter. Eu vou me casar, mas eu quero só ter um filho, eu vou me casar, quero ter 2. Então coloca, assim como na contabilidade de Deus, algo que não está de fato no controle do casal, não está de fato no controle do homem e da mulher, né? Você limitar algo que é de Deus, porque um filho é um dom, não é? Um filho é um presente de Deus, é uma graça de Deus. Então, todos aqueles que se casam, assim como nós casamos, com a intenção de ter filhos. E a gente, quando namoramos, a gente foi buscar também um conhecimento, um curso a respeito do método Billings, ou o método natural. O que vem a ser esse método natural? É quando o homem e a mulher conhecem o corpo um do outro, e dentro desse ciclo da mulher, né, entre a fertilidade e a menstruação, você sabe os prováveis dias de fertilidade, os dias em que a mulher está fértil, e aí você tem o ato conjugal, que dentro do casamento,
né, muito lindo, muito belo, muito precioso, é um dom de Deus. E quando você pretende ter o filho, você tem o ato conjugal dentro daqueles dias em que a mulher apresenta os sinais de fertilidade. Então, o método natural que a Igreja Católica nos ensina é esse, onde nós nos conhecemos, o corpo um do outro, né, o ciclo um do outro, né, principalmente da mulher, onde há esta variação de fertilidade e não fertilidade durante esse período, e a gente vai então programando a nossa vida para a geração de um filho dentro desse ciclo, né? Isso. Aí nós nos casamos, né? Tivemos a graça, casamos, e assim, humanamente a gente acha que 1 mais 1 é 2, e é 2, né? Só que muitas vezes a gente vai aprendendo, né, as técnicas, mas na hora, né, às vezes não acontece, né? E foi o que não aconteceu. É porque uma das manias que, infelizmente, o ser humano tem é de querer controlar as coisas, né? A gente quer ter o controle das situações, a gente quer ter o controle da nossa vida financeira, a gente quer ter o controle dos nossos filhos, a gente quer ter o controle do nosso emprego, a gente quer ter o controle da nossa vida, quer ter a nossa vida nas nossas mãos. E também dentro dessa realidade de ter um filho, de gerar um filho, a gente também quer ter o controle. E quando nós aprendemos esse método natural, apesar da instrutora nos dizer que o método natural é uma ajuda, mas ele depende da graça de Deus, depende da intervenção de Deus, depende da bênção de Deus, porque você pode ser uma pessoa hiper, super fértil, mas se Deus não te dá a graça de gerar um filho, você não vai gerar. Ou você pode, como a gente conhece casos da Bíblia e casos fora da Bíblia também, mulheres, homens que não tinham a fertilidade e passaram a gerar filhos. Então, quando a gente quer entrar na esfera do controle de Deus, a gente muitas vezes sofre muito. Né? E quando a gente aprendeu esse método, então a gente, logo no início do casamento, depois que nós nos casamos, a gente também tinha essa preocupação de viver esses primeiros meses de uma fase de adaptação, o que é natural dentro de um relacionamento, onde a gente deixa as nossas práticas de solteiros, né? E passamos a ter uma vida a dois, uma vida de compartilhar, uma vida de doação um para o outro, uma vida E também comunitária, que nós somos consagrados na comunidade de vida. Então a gente queria alguns meses, pouco, né? E para a gente estar se adaptando. E a gente pensou dessa forma, né? Controlando tudo, né? Pensando. E a gente pensou assim, bom, vamos então passar uns 6 meses nessa fase de adaptação, né? Observando o método natural e tendo o ato conjugal nos dias que não apresentam sinais de fertilidade. Depois, uma outra ocasião, você quiser aprender algo mais aprofundado sobre o método natural, fica aí a dica, né? Para a gente também estar fazendo uma live a respeito disso aí. E então a gente tentou fazer com que esse tempo de 6 meses fosse uma fase de adaptação, e de fato foi. E aí, passado esses 6 meses, a gente pensou, então agora vamos tentar ter um filho, a gente vai agora, né, dentro desse método natural. Agora a gente quer, né? A gente quer, agora a gente, né? E então a gente começou a fazer os atos conjugais, a ter os atos conjugais nos dias de fertilidade. E a gente achou que logo no primeiro mês já íamos ter a notícia de uma gestação, né? O atraso do ciclo menstrual seria, claro, seria assim, né? E eu sou bem regulada, então a gente já imaginou, né? Vai dar certinho, né? E passou o primeiro mês e nada. Passou o segundo mês e nada. E a gente estava fazendo, né, certinho,
o método natural. Passou o 3º mês, 4º mês, 5º mês. A gente, apesar de, antes de nos casar, ter feito os exames pré-nupciais, aqueles exames que a gente detecta fertilidade, detecta algumas situações de doenças, né? Que nos foi pedido, que nos é pedido, ou que é melhor que se faça, né? Mesmo sem ser pedido. Então, a gente viu que não tinha nada de errado, né, antes de nos casar. E depois bateu essa dúvida. Passados 5, 6 meses tentando, bateu essa dúvida. Será que a gente realmente não tem alguma dificuldade, algum problema físico, algum problema hormonal? E a gente então foi procurar os médicos fazendo exames. Eu comecei a procurar, eu fui atrás para ver se o problema era comigo. E aí fiz exames, não tinha nada. Aí depois você começou a fazer exames também e não tinha problema nenhum. Né? Não dava assim nada que fosse relevante nos exames para dizer assim, não, é impossível que você não tenha um filho. Os exames não apresentavam, mas mesmo assim, né, mesmo diante dessas situações, a gente tomou medicamentos, né, prescritos obviamente pelos médicos para ajudar na fertilidade. Então a minha esposa tomou, eu tomei, né, mas nada de filho, nada de gestação. Até que a gente chegou ao momento assim de fazer exames mais precisos, né, e foi detectado, como que chama lá, aquele... que eu tinha um pouquinho de varicocele, que são veias no sacro escrotal, onde impede, se forem muito fortes, muito intensas, muito ali obstruir, né, os espermatozoides, né? Então eu falei, bom, se eu preciso, apesar de ter uma leve problema nesse sentido, eu vou fazer a cirurgia, né? Porque a gente queria, nessas alturas, era mais ter um filho. E qual não era a nossa situação de chegar no final do ciclo, toda vez uma decepção, toda vez uma frustração, toda vez era uma dificuldade para a gente lidar com aquela situação, de saber que nós tentamos, saber que nós fizemos tudo o que deveríamos fazer, mas o resultado não veio. E talvez muitas pessoas passam por isso. Talvez muitas pessoas, casais, jovens casais, ou casais já há algum tempo, tentam. E às vezes até já foi ao médico, já fez vários exames. O médico pode até ter dito que você tem um problema aqui, outro ali, mas, sobretudo, é isso que a gente queria deixar aqui nessa live para você, é a graça de Deus. Você não controla as situações, a gente não consegue controlar, principalmente quando se trata de um dom, que é um filho, um presente. E foi ficando difícil. Quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava, né? Vai virando assim, uma obsessão, vai ficando um tormento, né? E a gente vai vendo as outras pessoas, as outras mulheres, né? Parece que tudo a gente vai vendo, aí a gente fala, nossa, tem gente que tem tanto filho, tem mulher que tem tanto filho e dá embora os filhos, e a gente que deseja ter um filho e não vem esse filho, e aí a gente vai acabando ficando dessa forma, né? Muito tenso, o relacionamento fica tenso, a gente ficava batendo só nessa tecla, não conseguia fazer outra coisa, não conseguia ver outra coisa, e todo mês aquela decepção, todo mês aquele cansaço, e a gente foi se cansando, a gente desejou, né? A gente falava assim, vamos fazer o que é a nossa parte, tudo que depender de nós, nós vamos fazer. Mas também tem a parte de Deus. Mas para chegar nisso, tem a parte de Deus, a gente tem que se render. E se render muito. Porque a gente se cansa, porque a gente vai com as nossas próprias forças. E por falar que Deus tem a parte dele, a gente queria também fazer a parte dele. A gente começa a fazer novena, a gente começa a fazer
nutrido, a gente começa a fazer oração de tudo quanto é jeito, tudo vem quanto é... fala as pílulas de Frei Galvão e faz aquilo, faz aquilo. Faz essa oração, olha, tantos dias fazendo essa oração, você vai ver, no final você vai ter um resultado. E fora os amigos, as pessoas de boa vontade, claro, que querem nos ajudar de alguma forma. Olha, toma chá disso, que vai ser bom. Olha, toma essa garrafada, que vai ser bom. Ou senão, as pessoas vêm, dão uma palavra, a gente fica se apegando a tudo isso, e é muito sofrimento. Teve uma hora que eu falei, chega. Eu não rezava mais nada, eu só abandonei e confiei. As pessoas ainda falavam assim, você tem que esquecer um pouco, você tem que tirar isso da sua cabeça. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Que você está tão forte dentro de mim, eu não sei como fazer isso. Eu tentava, eu não conseguia, porque era aquilo que eu estava vivendo. Talvez é isso que você está vivendo, como fazer isso? E aí, né, quando Deus não dá, é providência também. É o que a gente vai experimentando na vida comunitária, né? Quando Deus dá é providência, quando Deus não dá também é providência. Aí a gente tem que se calar, a gente tem que silenciar, a gente tem que silenciar as vozes das pessoas que vêm, né? Vem todo mundo falando, vem todo mundo questionando, vem todo mundo querendo dar palavra, vem todo mundo querendo dar novena, a gente silenciou tudo. Nós silenciamos o nosso coração, nós procuramos silenciar tudo aquilo que vinha de fora também. E a gente tentou, e a gente foi se abandonando e se entregando. Se você conhece pessoas assim, casais assim, que estejam tentando, saiba, antes de falar qualquer coisa, que eles estão vivendo um drama muito forte, muito grande. Intercede, reza. Não é uma coisa assim simples. Às vezes a gente que tem filhos, a gente quer dar conselhos, a gente quer... Mas, sobretudo, a gente precisa entrar nesta intimidade do casal e saber que eles estão passando por uma situação muito difícil. Que eles não conseguem, não é uma coisa que é capacidade do casal, ou que eles precisam, de repente, fazer alguma coisa, ou ter alguma prática de vida. Claro, tem muitas coisas que ajudam, tem muitas situações exteriores que ajudam, que vai favorecer uma dieta, enfim, são vários fatores que também podem ajudar. Mas, sobretudo, o drama que eles têm vivido, que eles vivem, e cada casal nessa situação vive. Eu fico imaginando hoje, na realidade que nós estamos vivendo, nessa pandemia, onde nós estamos praticando esse distanciamento social, onde cada vez mais a gente encontra as pessoas dentro das suas próprias casas, sejam trabalhando dentro das suas próprias casas. Imagina o casal dentro de uma realidade assim, vivendo uma situação assim, né? E como a Josi disse, às vezes obstinado nessa ideia fixa de ter um filho. Então, aumenta ainda mais o drama, aumenta ainda mais o sofrimento. Então, a gente queria, de alguma forma, ajudar, né? E depois de várias situações que a gente foi vivendo, de sofrimento, de lágrimas e de situações, finalmente, a gente teve um resultado positivo, né? A Josi atrasou aí 1 dia, 2 dias, a gente já foi logo correndo fazer o exame, né? O exame de sangue para ver se havia gravidez, e foi constatado. Quando a gente conta a experiência, né? A experiência que quando a gente foi, bom, a Josi ela já tinha certeza, porque o ciclo menstrual dela é bem assim regulado, né? Não atrasa. Então, atrasou 1 dia, 2 dias, já pode ter certeza que é um filho que está vindo aí. E foi isso que aconteceu. Atrasou 2 dias, 1 dia, 2 dias, a gente já foi logo fazer o exame. E quando a gente foi pegar o resultado, eu que fui lá pegar o resultado, ela não teve nem... ela tremia, ficava tremendo, né? De tanta emocionada que estava de saber qual era o resultado, né? E eu cheguei com o resultado, a cartinha ali fechada, já tinha visto, lógico, né? Já tinha visto o resultado positivo e disse assim para ela:
Infelizmente não foi dessa vez. Só que não deu para esconder, porque o sorriso estava de orelha a orelha, né? Infelizmente não foi dessa vez. Ela já sabia do resultado. Eu falei, não, a gente tá grávida, a gente vai... Nossa, e foi uma alegria, né? Depois de tanto tempo, depois de tantos meses, nem me lembro quanto tempo foi. Uma festa na comunidade. E a gente já logo desceu na comunidade para dar a notícia, né? A gente já logo chegou assim com um sorriso que no nosso rosto, né? O pessoal já logo já desconfiou, já olhou assim para nós e a gente falou que a gente estava com o resultado positivo da gravidez. Todo mundo saiu da mesa que estava na hora do almoço, foram lá, nos abraçaram, festejaram com a gente, se alegraram com a gente. Foi uma festa, nossa, né? A gente naquela noite nem sei como que a gente dormiu, né? Foi uma alegria muito grande. E assim, a gente foi vivendo esses primeiros dias de muita alegria. Só que essa alegria não durou muito tempo, né? Depois de um mês, mais ou menos, 1 mês e meio de gestação, a gente foi fazer os exames, né? Normais, assim, logo no início da gestação. E quando a gente foi fazer o ultrassom, a médica disse que, o médico lá, que disse que o bebê não estava desenvolvendo, né? Então foi um grande sofrimento, porque a gente sabe que uma criança no ventre da mãe que não está se desenvolvendo, ela não vai ter um futuro, ou se nascer, vai nascer com vários problemas, enfim, mas foi constatado ali que o coraçãozinho já não estava batendo, né? E assim como foi aquela alegria estupenda, foi uma dor de um luto muito grande, né? Porque a gente já era pai e mãe naquele momento, e saber que o nosso filho ou a nossa filha no ventre já não poderia mais vir à vida, né? Já não tinha mais vida. Então foi um sofrimento muito grande, né? A gente chegou em casa, depois de ter contado ali na comunidade, passado para os irmãos, né? Eles também sofreram com a gente chegou em casa, chorou bastante, né? Chorando bastante. Aí tive que fazer curetagem, tudo. E sempre Deus dava uma palavra, né? E lá no hospital, né, o que veio assim, a palavra de Deus para mim era: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não blasfemou contra o Senhor. Então essa foi a palavra que acalmou meu coração, né? Deus deu, Deus tirou, né? E eu não vou falar contra Deus, eu não vou blasfemar contra Deus, né? E depois a gente fica sabendo de várias situações, dos casais que vêm partilhar, ou que ficou conhecendo esse ou aquele casal, que também passaram pela mesma experiência da primeira gestação. Enfim, foram tantos os relatos que a gente foi ouvindo, de que a primeira gestação não foi adiante, né, de várias pessoas, que a gente foi assim até achando não normal, mas algo assim que era comum, né? Que muitos casais passavam por essa experiência. Então a gente foi assim, não é tão incomum isso, né? Apesar de até mesmo o ginecologista, né, dizer pra gente, falar, olha, de tantos que engravidam o primeiro filho, a primeira gestação, tantos por cento não conseguem chegar, né, ao pleno desenvolvimento, ao 9º mês, etc., né? E aí, então a gente, depois de ter vivido esse luto, ter vivido essa experiência difícil, a gente pensou, bom, já que deu certo, pelo menos, né, uma gestação, vamos tentar de novo, né? E a gente, depois de várias tentativas também, vários meses, a gente conseguiu uma segunda gravidez, né? Graças a Deus. Só que já foi aquela experiência assim, olha, a primeira foi aquela alegria, a segunda experiência de pegar o exame, né, de ter dado positivo, já foi uma alegria meio que, né, barrada, uma alegria meio que, olha, né, espera lá, o primeiro aconteceu isso. Então a gente infelizmente vive experiências assim,
que diante de outras experiências a gente se pauta naquela primeira, infelizmente, negativa que a gente viveu, né? Mas depois de ter passado por esse início desse, olha, cuidado, olha, não fica assim tão feliz, a gente falou, não, a gente tem o direito de ser feliz sim. Se no primeiro deu certo, o segundo vai dar, porque com certeza Deus está colocando a mão, Deus está conosco, a gente não pode se deixar vencer pelo luto, a gente não pode se deixar vencer pela tristeza, enfim, se tornou uma alegria de novo, se tornou aquele desejo de novo, aquela satisfação de ter essa gestação, mas também não durou muito tempo, né? Infelizmente, depois de 1 mês e meio de novo, ou 2 meses, né, a gente foi novamente fazer ultrassom e a gente constatou ali através do ultrassom que o médico fez que o nosso bebê também já não estava com o coraçãozinho batendo. Então foi mais uma dor, foi mais um luto, foi mais um momento difícil para a Josi, né, de fazer mais uma curetagem, né, de fazer mais um exame muito delicado e muito, né, assim, invasivo, né, porque a curetagem é você de fato tirar todo aquele resíduo que ficou, inclusive o filho que estava ali, o que está ali dentro do útero, para limpar todo o útero, né? Então é uma dor muito grande quem passa por isso, né? Saber que essa situação você está vivendo ali de fato um luto, um segundo luto. Os nossos 2 primeiros filhos, né? Deus quis recolhê-los para a eternidade, para o céu, né? E a gente dá graças a Deus por isso, não por ter perdido um filho, mas por eles estarem no céu intercedendo por nós, né? Saber que nós somos pais desses primeiros 2 filhos e que estão no céu junto de Deus. E a gente vai sentindo fracassado, derrotado, né? Humilhado, a gente tem muita vergonha, não sei, é um sentimento muito ruim, né? E então, a hora que eu fiquei sabendo que eu tinha perdido, eu já falei para ele, já passa direto na comunidade, porque senão talvez eu não conseguiria voltar, porque a gente fica com um sentimento assim de fracassado mesmo, né? Mas Deus vai renovando e vai fortalecendo, e tudo vem da mão de Deus, que guia, que age e que vai formando, que vai moldando, e eu precisava aprender, né, que não dependia de mim, que dependia de Deus, né? Mas é todo aquele medo ainda, todo aquele medo. Então Deus ainda precisava fazer muito dentro do meu coração, né? Eu vi assim providência de Deus também, porque a comunidade me ensinou a ver isso, né? Tudo ao meu redor, tudo que está sobre mim, tudo que está à minha volta, não cai um fio de cabelo, se Deus não permite. Deus permitiu muitos, né? Então, assim, não cai um fio de cabelo se Deus não permite. Então, se Deus permitir aquilo, eu precisava descobrir a mão de Deus naquilo, o que Deus queria fazer dentro de mim, mas eu precisava acalmar aquela tempestade, eu precisava silenciar, eu precisava ouvir a voz de Deus. Sempre a palavra de Deus acalmava o meu coração. E eu via assim como a gente, né, os jovens na fornalha que louvava, né? Mesmo sendo ali aquele fogo, e eles ainda louvavam, eles cantavam, e eu falava, eu quero também cantar, mesmo nessa dor, né? Mesmo nesse sofrimento, tira dos meus lábios louvor. Eu quero cantar, eu quero louvar. Então eu fui assim, deixando Deus falar através daquelas situações, porque senão eu teria ficado na cama, a gente não teria levantado, né? Mas a nossa decisão ainda foi em louvar e bendizer o Senhor. Então nós vamos dar uma paradinha agora, e eu quero te convidar a acalmar, pedir para Jesus acalmar essa tempestade. Todas as vozes que estão dentro de você. Coloca o controle que você quer ter nas suas mãos na mão de Deus. Se abandona. Entrega aquilo que você acha que você pode nas mãos de Deus. Eu posso ter um filho, eu posso cuidar da minha vida, eu posso cuidar da minha família, eu posso cuidar dos meus negócios, eu posso cuidar de tudo.
Coloca todo esse poder que você acha que tem nas mãos de Deus. Só Ele pode. Só Ele é capaz. Só Ele tem o controle de tudo. Nesse ano, nossa comunidade está vivendo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então eu te convido você a fazer essa experiência. Coloque tudo aquilo que você acha que pode controlar nas mãos de Deus. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Espera em Deus. Coloca toda a sua vida nas mãos dele. É Ele que tem cuidado de você. É Ele que tem cuidado da sua vida, da sua família, da sua esposa, do seu esposo. Nesse momento, feche os seus olhos se você pode. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todo o controle da minha vida, tudo aquilo que eu desejo controlar, tudo aquilo que eu desejo estar sob o meu domínio. Eu quero colocar nas tuas mãos e confiar em ti, Senhor, acreditar em ti, que tu podes muito mais do que eu, que tu és capaz muito mais do que eu sou, e que tudo está debaixo do teu controle e debaixo de um plano amoroso. Me ensina nas adversidades da vida, nas tormentas, nas tempestades, o que tu queres falar, o que tu queres me ensinar, onde tu queres que eu caminhe. Peça isso ao Senhor, para que de fato tua vida seja fecunda, sua vida dê fruto, para que talvez aquele filho, aquela filha que você espera, venha de uma outra forma, de uma outra maneira. E quando Deus quiser, Ele te dará aquilo que você deseja.
mas que se coloque nas mãos de Deus. No Evangelho, que um cego chega para Jesus e Jesus diz assim para ele: o que tu queres que eu faça? E o cego diz: Senhor, que eu veja. Outro Evangelho vai dizer o cego: se tu queres, se tu quiseres,